E depois também há esta aqui, que é atraente, não é? Muito, muito bonita. Obrigado. Mas tu também fazes de fotógrafo? Sim, também tiro fotografias. Parabéns, são fotos belíssimas. Obrigado, muito gentil. Esta aqui tem cores maravilhosas. Passa? Olá, olha quem está aqui. Olá. O teu marido. Viste que nos veio Se passa. encontrar? Passei por aqui, desagrada-te? Não, mas pensava que estavas no ginásio. É, terminei cedo e resolvi passar por aqui. Ah. Desagrada-te? Há quanto tempo estás aqui? Meia hora. 5 minutos. Mais ou menos, para aí. Sim, 5 minutos, sim. mais ou sim. menos. Sim, Estás chateado? Não, apenas não esperava encontrar-te aqui. Tens a certeza? Sim? Queres ficar? Posso ficar? Sim. Posso? Sim, sim. E depois? O que fazemos então nesta hoje? lição veremos tonalidade e saturação, um modo prático e rápido de ajustar a tonalidade da nossa imagem. Depois vamos nos ocupar das seleções e finalmente vamos fazer uma conversão de imagens para preto e branco e vamos fazer também um efeito sépia. Muito bem. Tens a certeza que não te incomodas Não, com ela? não, ora Não, vá, essa. mas eu talvez seja melhor ir embora. Como queiras. Também porque eu vou fazer as fotos para o meu book com o André. Não sei se tinha dito. Não. Sabes, aquele book que eu te tinha falado. Que queria fazer, que tu... Vá, falamos disso em casa, é melhor. Ok. Hum? Então boa lição. Tchau. Adeus, Renato. Sim. Aqui está realmente uma bela luz, hein? Esta também não está mal, mas efetivamente... Aqui está. Esta é a imagem que usamos para fazer o nosso ajuste. Simpática a tua mulher, não é? Então, vamos lá. Comecemos a trabalhar. Image Adjustments. Encontramos aqui o comando Hue Saturation, que tem os seus 3 belos cursores. Sim. Como é daqueles comandos que são usados muitas vezes, temos um atalho de teclado. Ctrl-U. Ok. E temos a nossa janela. Agora, lembro-te que podemos, no entanto, fazer ainda um nível de ajuste, como já fizemos nas lições anteriores. Sim. Então, podemos fazê-lo a partir da palete das camadas. Escolhemos Hue Saturation. Desta forma, criamos uma nova camada de ajuste que podemos sempre modificar a qualquer momento sem afetar os pixels da imagem. Ok. Mas voltando a nós. Então, muito simples. Estes 3 cursores representam 3 qualidades da cor. A tonalidade, hue, é simplesmente o nome que damos à cor, ok? Então, altera toda a cor. Então, quero que observes uma coisa. Redefinimos novamente. E em baixo temos estas 2 barras coloridas. E aqui está todo o espectro de cores. Quando vou alterar a tonalidade, não faço outra coisa senão mudar Aquela as ali, 2 em em baixo. De forma que tudo aquilo, por exemplo, que é amarelo, se torna vermelho e assim por diante. O que é verde começa a mudar de cor e quase toda a imagem muda. Vês? Viste? Ok, redefinimos esta. O segundo cursor é o da saturação. Saturation. A saturação é a intensidade da cor. Então, alteramos as propriedades e as cores desaparecem. Menos 100, sem saturação, sem cor. Repara que se deslocarmos o cursor para o outro lado, viste como ofuscam? Ok. É preciso colocar os óculos de sol. Parece um quadro de pop art. Então, o terceiro cursor, que se refere à luminosidade, lightness, da cor, na realidade é pouco usado, porque como te deslocas a partir do centro, repara, a imagem torna-se de imediato muito achatada. E assim escurece-se muito. Tem poucas utilizações práticas, este cursor. Se fazes um fundo para colocar um texto, talvez ajude a tornar o texto mais legível. Assim tem uma utilização mais gráfica, ok? Recoloquemos as coisas no lugar. Neste caso, porém, deslocamos todas as cores da imagem simultaneamente, ok? É interessante, mas talvez seja pouco útil. Sim. Talvez porque apenas pretende alterar as cores de uma parte da imagem. Então, o que acontece? Aqui existe este menu suspenso de que ainda não te falei, que possui uma série de opções. Repara, há reds, vermelhos, yellows, amarelos, greens, verdes, cians, oceano, blues, azuis e magentas. Posso definir um destes subconjuntos
E acontece uma coisa. Vês as duas escalas? Sim. Há estes 4 cursores. O Photoshop então diz-me, vou fazer a modificação somente nesta área. E depois estes outros servem para dizer, aqui farei apenas um pouco. Será uma modificação um pouco esfumada. Onde estão estes 4 cursores? Sim, 1, 2, 3 e 4. Ah, ok. Esta é a área marcada. Uhum. O podes alterar manualmente. Esta é a área esfumada e também podes fazer este trabalho manualmente ou deixá-lo fazer por si. Então, Mas- por outras palavras, o amarelo está concentrado, o que selecionaste está concentrado nestas áreas, Sim, entre as 4 exato. medidas, certo? Repara, Anthony, na verdade não precisas memorizar esta informação, porque te basta trabalhar deste modo. Partimos da tonalidade composta. Ok? Se selecionares qualquer faixa de cores, tomemos como exemplo Reds, Sim. tens a possibilidade de ter um conta-gotas que te serve para fazer mostrar a cor que te interessa. Assim, neste caso, quero mostrar a folha. Uhum. Entre outros, tenho também a possibilidade de ter um conta-gotas que me adiciona mais tonalidades. Ok. Assim, se existem mais pontos de interesse, posso clicar noutras áreas. Uhum. Ok? Mas agora, deixemos estar a amostragem somente na folha. Independentemente do nome que lhe dá o Photoshop, Sim. referimos-nos sempre à cor que mostramos. Neste caso, o verde das folhas. Neste ponto, vamos fazer uma modificação no cursor da tonalidade e as folhas tornam-se avermelhadas. Sim. Depois fazemos uma ligeira intervenção na saturação. Se te parecer que estão muito avermelhadas, baixamos um pouco. Lembras-te? Vimos-lo antes. Ok? Fizemos a nossa variação. Vou-te mostrar em pormenor. Aqui está. O que é que te parece? Vê-se a diferença clara e nítida. Ok. Então, recordo-te que estas modificações são memorizadas numa camada de ajustes. Ok? Podemos abrir e modificar novamente ao nosso gosto. Sim. Porém, se tiveres a necessidade de tornar a modificação definitiva, vais para Layer, Merge Down, e assim a camada de ajuste desaparece e os pixels são alterados de uma vez por todas. Ok. Ok? Sim. Ok, Anthony. Adicionamos uma folha ao ramo, Sim, por que não? usamos a ferramenta laço. O laço é usado pelos cowboys, não? Sim. Então, esta é a primeira versão do laço, que existe desde as primeiras versões do Photoshop. Basta arrastarmos o cursor sobre a imagem e quando voltamos ao ponto de partida, é criada uma seleção. Ok? É muito difícil conseguir fazer uma seleção desenhando. Sim, porque isto é muito preciso. Exato. E depois o rato não é propriamente o meio ideal, pois não? Agora, temos, contudo, outras definições do laço. São 3, ok? Sim. Poligonal laço, magnético laço. Comecemos pelo poligonal. Então, o poligonal ajuda-nos porque amplio a folha. Sempre que clico, o laço assinala um ponto Uhum. na imagem. Vês? Sim. Posso clicar uma série de vezes. Obviamente que quanto mais próximos estiverem os pontos, mais precisa será a seleção. Certo. Especialmente nas áreas curvas. Portanto, esta ferramenta é bastante adequada para fazer seleções de formas com ângulos. Ok? Vês? Aqui estamos a ir mais rápido. Repara. Um clique. Repara, por cada ponto. Errei aqui. Backspace no teclado. Quantos mais pontos colocarmos, mais precisos seremos. Quase pronto. No entanto, em geral, convém sempre estar um pouco no interior do objeto que estás a selecionar, em vez de estar no exterior. Sim. Porque a tua seleção será mais credível. Quando chegamos, repara, ao ponto inicial, o laço mostra-nos esta bolinha, que significa, quando fizeres clique, eu fecharei a seleção. Sim. Ok? E esta é a seleção feita. Uhum. Agora, podemos copiar a folha e depois colá-la noutra parte, mas eliminamos a seleção. Uhum. Assim, vamos para o menu,
Select, Deselect, ou aconselho-te a lembrar Ctrl-D para Deselect. Ok. E usamos, ao invés, esta outra ferramenta, que é o Magnetic Lasso. Então, este tipo de laço vai controlar as diferenças de cor que existem entre os pixels e tentar encontrar um contorno. Assim, basta arrastar o rato em situações onde há uma boa diferença de contraste entre os pixels das imagens adjacentes e procurar traçar apenas a seleção. Experimentemos. Partamos deste ponto da folha. Vês? Este é muito mais preciso. Sim, porque esta imagem é mais adequada porque se destaca bem, digamos, do fundo. Entre outras coisas, a frequência dos pontos não é aleatória e vemos-la na barra de opções em cima, Onde está escrito Frequency. 57. Exato. E o contraste representa a sensibilidade da ferramenta quando ela tem de determinar que 2 pixels que não são da mesma tonalidade devem ser considerados como diferentes e, portanto, fazendo parte de um contorno. Então, neste caso, quando o contraste for superior a 10%. Exato. Agora estamos a completar o círculo. Quase pronto. Tadam. Aqui está. E a nossa folha está selecionada. Agora, o que fazemos? Agora quero mostrar-te algo que está presente na CS3 em todas as ferramentas de seleção, que se chama Refine Edge. Encontramos-la na barra de opções, como também no menu de seleção. Refine Edge. Ok, vejamos Refine Edge em ação. Selecionamos-la aqui. Aqui está. Vamos fazer de forma a reduzir a dimensão da nossa imagem. E depois reabrimos a janela. Ok. Então, antes de tudo, repomos todos os valores para que possamos entender um pouco melhor. Este está no centro porque o 0 é ao centro. Observemos um pouco. Primeiro, observamos este ícone que representa o modo de visualização. Então, o primeiro botão permite-nos ver a seleção no modo clássico. Depois, a parte pontilhada, que representa a área selecionada. A segunda é a Quick Mask, onde a área Deselect possui uma sobreposição colorida, aqui vermelha, que é clássica. Depois temos um fundo preto. Assim, a área sem seleção é preta ou sobre fundo branco. Ok? Sim. A última é a Preview the Mask, pré-visualização da máscara, ok? Agora, vamos usá-la para ver estes 2 cursores. Então, como podes verificar, a seleção tem contornos um pouco não tão limpos, não é? Existem pequenos grupos de pixels, vês? Com imperfeições. Sim, um pouco irregulares. Então, posso esfumar e em seguida aplicar uma leve desfocagem aos contornos. Nota-se a diferença. Ou posso usar Smooth, arredondar, para suavizar os cantos. Então colocamos a 0, vou-te mostrar, cantos arredondados. Agora vou-te mostrar ao máximo. Suavizam-se tanto que desaparecem. Feather aplica uma desfocagem. Isto permite-nos suavizar a nossa seleção. Ok? Colocamos a 0 e voltamos à visualização, por exemplo, no fundo. O que é que vemos? Preto. A seleção da folha com os seus pixels um pouco irregulares, que vamos esfumar novamente. Depois mostro-te que, ao contrair, retrocedemos a seleção. Tornamo-la menor. E quando expandimos, alargamo-la. Então começa-se a ver alguma coisa atrás, repara. Assim podes ver um pedaço de parede e se contrairmos pode-se ver a folha mais nitidamente, ok? Então, mostro-te uma última coisa. Temos o Radius, Sim. raio, e o contraste, que servem para melhorar os contornos, mas funcionam de maneira um pouco diferente. Vou-te mostrar no modo Mask. Então colocamos estes 2 a 0. Então, o Radius aplica uma correção, uma esfumação nos contornos, ok? Repara que aplica esta pequena esfumação. Muito semelhante ao
Feather. Sim, é semelhante, mas funciona um pouco diferente, porque Radius funciona apenas nos contornos. Assim, eu, com o Radius e contraste, posso efetuar uma esfumação apenas nos contornos da seleção. Sim. Enquanto que Feather funciona em toda a imagem. Sim. Então faz uma seleção esfumada, desfocada. Ok. Então agora façamos uma correta. Está bem? Agora vamos esfumar um pouco. Arredondamos um pouco para eliminar isto. Aumentamos também um pouco o raio, caso queiras. E vejamos o que se pode ver com o fundo preto. O que é que achas? Muito cómodo é o facto de que temos a possibilidade de mover a folha, não é? Sim. Mesmo quando a janela está aberta. Aqui está ainda um pouco clara. Aqui podemos esfumar um pouco, ok? Contrair agora um pouco e a nossa seleção está pronta para uso. Neste ponto fazemos ok. Sim. E vamos fazer a cópia. Sim. Então, vamos para Edit, Copy e depois Edit, Paste. Mas no teclado, neste caso, a opção é mais rápida. Sim. Então, Ctrl+C, copiar, Ctrl+V, colar. A seleção agora já não existe. E o que é que aconteceu? Vamos ver nas layers. Foi criada uma nova layer. Então, é sempre uma boa política dar um nome significativo a uma layer, ok? Assim, chamaremos esta de folha. Sim. Aqui está. Agora, podemos usar a ferramenta Move. Aqui está. A segunda folha move-se sobre o ecrã. Tínhamos dito que podíamos colocar noutro lugar, talvez aqui. Bem, até poderia estar bem assim, mas é difícil encontrar duas folhas assim iguais na natureza. Sim. Vamos mudá-la um bocado. Então, para modificar a folha, usamos a Free Transform, transformação livre. Edit, Free Transform. Também aqui é boa ideia recorrer ao teclado. Ctrl+T. Como vês, temos este belo retângulo que enquadra a nossa camada, ok? Eu posso, quer dizer, estreitar, Stretch. alongar, ou, usando a tecla Ctrl nos contornos, fazer modificações ainda mais radicais. Agora parece-me um pouco estreita, contudo. Alargamos-la um pouco. Realmente. Uma rotação poderia ser útil e ligamos-la aqui. Ok, então recapitulemos. Cursor nos contornos. O ponteiro torna-se esta dupla seta semicircular. Ao arrastar, faço uma rotação. Mas qual é o eixo da rotação? O eixo da rotação é definido por este ponto. Se eu mover, por exemplo, coloco aqui, repara. Estás a ver? E este será o meu eixo de rotação. Sim. Depois, podemos fazer as distorções assim, no ponto central. E se queremos inclinar a folha, usamos a tecla Ctrl ou Command para Mac e alteramos a folha de outra maneira, inclinando-a. Podemos mover assim e quando tivermos terminado, Send, e assim inventamos uma folha. Podes preencher todo o ramo se quiseres, hein? Mas quantos truques existem? São muitíssimos, realmente. Bonito, mas sabes o que é que eu queria fazer? Diz-me. Tornar esta imagem um pouco mais antiga. Sim. Tipo aquelas do início do século XX. Entendo. A preto e branco, com o contorno esfumado. Excelente. Talvez num tom sépia, o que é que dizes? Sim. Não há problema, fazemos isso imediatamente. Então, começamos a trabalhar para construir o contorno esfumado. Ok. Em seguida, temos de fazer uma seleção circular. Sim. Elíptica. Então, arrastamos, repara, com a barra de espaços, movo-me e desloco a seleção. E quando a solto, posso definir os contornos. Ok. Por agora, façamos uma seleção que saia um pouco do quadro. Sim, está bem. Ok? Perfeito. Depois logo arranjamos isto.
Ok. Agora lembro-te a nossa amiga Refine Edge. Sim. Aqui está. Visualização com fundo branco. Ok. O contorno, porém, deve ser esfumado. Sim. E sabemos que Feather Uhum. pode ser uma solução. De mais a mais... ok, Sim, isso. Perfeito. Como esfumação. exato. Ok. Voltamos à seleção. Mas parece-me que está um pouco mais estreita agora. Então, achas que seria possível transformar uma seleção? Sim, poderia ser. Realmente, no menu Select, temos Transform Selection. Temos o nosso retângulo de seleção que vamos arrastar aqui, de modo a alargarmos um pouco e não perdermos as partes significativas que afetam a imagem, Sim. porque queremos excluir apenas o contorno. Hum. Então, mas está atento a selecionar a parte interna. E depois há outro problema. Podemos ter deixado a folha numa layer separada, ok? Então, deixamos a seleção um pouco suspensa e vamos organizar estas coisitas. Ligamos a folha ao fundo, de forma a podermos trabalhá-la depois em conjunto para a conversão a preto e branco. Em seguida, Merge Down ou Ctrl E. Primeiro problema resolvido, ok? Agora, se apagássemos para eliminar o contorno, na verdade, faríamos algo incorreto, porque apagaríamos o interior. Sim. Então, o que é que devemos fazer? Devemos selecionar a parte inversa. Damos então um passo atrás, Ctrl Z. Vamos para o menu Select Uhum. e escolhemos Inverse. É aqui que são selecionados apenas os contornos. Agora, premimos a tecla Cancel e eis os nossos contornos. Com Ctrl D anulamos a seleção e a primeira parte está feita. Ok? Falta-nos a conversão a preto e branco. Sim. A CS3 contém um novo ajuste que permite fazer uma conversão para preto e branco diretamente com uma série de parâmetros. Vou-te mostrar. Image, Adjustments, Black and White. Eis a nossa janela. Repara, Black and White. Ok. Como vês, há uma série de cursores que nos permitem personalizar a conversão. Depois, posso intervir sobre os componentes cromáticos da imagem para fazer uma conversão diferente a preto e branco. Ok? Posso dar mais ou menos relevo aos vermelhos da imagem. Lembra-te das folhas vermelhas. Sim. Na parte dos amarelos ou sobre qualquer outra cor. Por outro lado, também posso usar o conta-gotas, Eyedropper, e selecionar uma área que me interessa. Neste caso, é identificada como vermelha, ok? E decido que talvez deva ser mais clara. Também, neste caso, há uma série de predefinições. Vês? O filtro azul, o filtro amarelo e o filtro vermelho são os filtros que usamos quando se faz fotografias a preto e branco. Não sei se viste isto nas outras lições. Sim. Então, em vez de colocar o filtro vermelho, faz-se um ajuste deste tipo aqui, que é igual ao resultado que obteria no filme, e assim efetuamos a conversão. Falta uma coisa. O que seria? Tint, sépia. Sim. É isto, repara. Tint. Aqui posso selecionar a tonalidade. Gosto da primeira. A primeira, certo? Sim. E aqui posso selecionar a intensidade. Sabes que a saturação é sempre a intensidade da cor. Sim. Então, posso deixar mais suave, assim, já está, ok. E aqui está a nossa conversão, ok? Tadã! Gostas? Sim. Queria assim. Sim. Certo, és um romântico e um pinga-amor, hein? Docinho de coco. Agora já conheces esta outra ferramenta que, juntamente com as outras, te dará a possibilidade de te exprimires de forma criativa. Como sempre, és o maior. Ensinaste uma quantidade de coisas giras que usarei muito em breve. Faz-me um pequeno resumo Certamente. do que fizemos. Sim. Então, vimos tonalidade e saturação. Como é possível modificar as cores da nossa imagem. Sim. Depois vimos o laço. Sim. Ok? Nos seus modos, quer o normal, o poligonal, o magnético.
Fizemos um copiar e colar de uma área da imagem, lembras-te? Sim. Copiámos uma folha, mas vimos Refine Edge, uma ferramenta muito interessante para refinar as nossas seleções. E mesmo que no início estejam um pouco imprecisas, com aquela ferramenta podemos realmente fazer um trabalho muito refinado. Yes. Depois, vimos a Free Transform, visto que alterámos a folha, deixámos-la encolhida, Sim. fizemos-la tornar mais pequena. E depois, no fim, fizemos uma conversão para preto e branco com o novo filtro Convert to Black and White do Photoshop e também demos este tom sépia à imagem como tu gostavas. E agradeço-te. E depois, obviamente, vimos a tua esposa, mas isso, contudo, foi no início. Sim. Que foi ter com o André, não é? Parece-me. Deixa lá, foi só para fazer o book.